Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Bora lá? Vamos fazer nossa prece? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Nós nos reunimos, Senhor, para mais um Evangelho no Lar, com a Tua permissão, com o Teu amparo. Nós precisamos da Tua presença, da presença dos amigos espirituais, para que possamos, Senhor, mediante a inspiração que emana de Ti, poder entender um tema que para nós ainda é tão difícil, Senhor. A paciência. Viver é fácil, mas conviver é um desafio diário. Então, Senhor, inspira-nos. Trabalha o nosso mundo íntimo. Essa terra, muitas vezes árida, movimenta, Senhor, para que as sementes dessa noite possam, na luta da semente, poder germinar. Nós te rogamos pela humanidade terrena, um alto número de suicídios, Senhor. Um alto número de pessoas com depressão. A humanidade está carente, Senhor. A terra secou. E o Senhor é a água pura, a água viva. Ajuda-nos, Senhor. E há tantos e tantos irmãos que se encontram internados, precisando do amparo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos lá, então? Pega o Livro dos Espíritos. Essa aqui é a tradução do Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira, tá? E aí a questão 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sempre poderia vencer suas más tendências. A má tendência é o que eu quero realizar. É o que eu quero realizar.
Então eu posso ter uma má tendência da agressividade, uma má tendência do egoísmo, uma má tendência da vaidade, uma má tendência do orgulho. Eu tendo para isso. Então ele pergunta, o homem sempre poderia vencer? Sempre poderia vencer? A resposta sim. E às vezes com pouco esforço. As más tendências, com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. É a vontade que nós não temos. Aí ele termina assim, como são poucos os que se esforçam entre vós. E esse movimento de vontade, eu vejo até como é uma ação. Então nós somos preguiçosos, nós somos acomodados. A gente quer alcançar, mas não quer percorrer o caminho. A gente quer o mérito, mas a gente não quer fazer o percurso. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Ou seja, existem virtude sempre que existe resistência. Olha aí, vontade, resistência. Então, se eu aciono a vontade, isso já é uma virtude. A vontade para combater as más tendências. No caminho do bem, há virtude sempre que há resistência voluntária. Não é imposição. Você não vai fazer isso. Não é voluntária. Alguém está dizendo para eu não fazer e está me obrigando a não fazer. Então, isso não é sinônimo de evolução. Eu estou contida. Mas quando eu digo eu não vou fazer, aí é voluntário, né? Sou eu que estou, né? Ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. Eu faço sem absolutamente nenhum interesse. Se eu faço algo com um interesse pessoal, eu estou fazendo uma troca. Logo, eu estou recebendo um pagamento. Então, se eu faço isso porque eu vou receber algo, eu estou recebendo um pagamento por aquilo que eu estou fazendo. Então, estamos quites. O propósito foi esse. Agora, quando eu faço algo e eu não vejo nenhum retorno, eu não tenho nenhum interesse pessoal, particular, no horizontal, aí eu estou exercitando a verdadeira caridade, que é o movimento para desenvolver o amor em mim. Então é por isso que ele fala da caridade para esse processo de evolução moral. A evolução moral, ela só acontece mediante uma caridade sem nenhum interesse. Porque aí eu estou fazendo pela alegria, pelo desejo de fazer. Nisso eu estou desenvolvendo a luz em mim. E o que é essa luz em mim? É a capacidade de amar. Então lembra sempre disso. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar, sem nenhum interesse, tá? Sem nenhum interesse. Amar filho, um fofo, uma fofa, tudo isso, de certa forma, o filho porque é próprio instinto, né? O homem provê, a mulher cuida, isso é algo instintivo, isso a gente vê desde o reino animal. Mas a gente fala do convívio realmente de servir sem ter nenhum interesse. Aí a gente está exercitando o verdadeiro cuidar do outro, né? E cuidando do outro, eu estou amando. Ok, gente? Vamos então para o Evangelho?
nós vamos falar sobre a paciência. Alguém tem que ler o texto e comentar. E por uma necessidade muito maior do que a de vocês, sou eu que estou lendo, sou eu que estou comentando. Mas todos nós, inclusive eu, estou em busca diariamente da paciência. Não é fácil. Então, como nós vivemos em um planeta de provas e de expiações, como nós vivemos com espíritos como nós, da terceira ordem, a convivência é um desafio enorme. E quando eu falo de convivência, eu estou falando de convivência familiar. Essa é onde está a maior encrenca. É onde é a nossa oficina. Então, nós vamos falar hoje desse texto, falando da paciência, mas a gente também, às vezes, tem que se questionar bastante, porque muitas vezes nós estamos acomodados em uma situação que, na verdade, o que nós temos é uma dependência emocional e, às vezes, uma dependência material. Às vezes nós estamos passando por humilhações absurdas e aí a gente justifica essa nossa permanência dizendo eu tenho que ter paciência. Então nós temos que verdadeiramente fazer uma autoanálise. O que está por detrás, aí chamam o interesse. Então, a paciência é uma caridade? É. Mas ela só é uma caridade quando não tem nenhum interesse por detrás. Olha que coisa complexa, né? Então, muitas vezes a gente persevera numa situação e muitas vezes até numa humilhação e a gente, para justificar, diz, não, eu tenho que ter paciência, mas na verdade tem um interesse. Então, eu não estou exercitando a paciência, eu estou apenas arquitetando para eu obter o que eu quero. Então, se a paciência é uma caridade, ela só é quando não existe nenhum interesse por detrás. E é isso que a gente tem que estar sempre avaliando. É isso que a gente tem. Gente, a gente pode enganar qualquer pessoa, mas a gente não se engana. Às vezes a gente tenta, inclusive, a enganar a nós mesmos. A gente justifica algumas atitudes. A gente racionaliza, né? A gente, não, isso é isso, isso é isso, isso é isso. E a gente não quer olhar de frente o que é verdadeiramente. Tirar a máscara da justificativa e fazer uma autoavaliação. Por que eu estou perseverando nisso? Por que eu continuo aguentando isso? Por quê? Essa resposta, ela é íntima, ela é particular e ela é individual. Então lembra, só há caridade quando não houver nenhum interesse em torno. Aí sim é a paciência. Então, é dessa paciência que a gente está falando. Dessa do dia a dia, da luta, de você olhar assim e dizer, valha-me Deus, até quando? Não é fácil, não é fácil. Mas nunca Jesus disse que seria fácil. Ele diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Ou seja, nenhum interesse. Negue a si mesmo. Toma a tua cruz. As encrencas têm que estar junto. E siga. Então, e se a gente observar toda a fala do nosso Senhor Jesus para os discípulos, era sempre falando isso. Vai ser difícil, é doloroso, vocês irão ser perseguidos, vocês serão presos. Jesus avisou tudo ao discípulo, né? E a gente não está nesse nível de prisão, né? A gente não está nesse nível de ter que ser jogado aos leões, né? Apesar de que muitas vezes a gente acha até mais fácil, né? Deixa eu logo ir jogar os leões, porque o negócio está difícil.
Porque nós somos aqueles que vivemos no dia a dia, a gente recebe as alfinetadas. São coisas pequenas. Que chega ao final do dia, ou final de um período, tu estás toda machucada. E aí é difícil a paciência. Então, não se culpe se em determinado momento te falta. Mas é para isso a vontade firme. E muitas vezes, nessa paciência, às vezes, para a gente evitar um mal maior, às vezes é bom a gente se retirar, buscar um canto e orar. Então a gente também tem que reconhecer que nós somos humanos, carregados de paixões, estamos no processo de evolução. A gente tem que entender, sabe panela de pressão? Nós temos que entender quando a pressão encheu. Você diz, meu Deus, uma folha se cair eu vou explodir. Eu estou no meu limite. A gente tem que entender. Eu preciso respirar. E aí você sai, porque se você continuar, vai explodir. E aí o dano será muito maior. Então nós temos que entender que somos humanos, que muitas vezes nos tornamos uma panela de pressão e que precisamos estar atento ao nosso mundo íntimo e dizer, eu vou explodir, mas eu vou resolver isso. E não é vomitando em cima de ninguém. Eu vou me recolher. Eu vou orar. E aí o grande lance, o grande desafio é que quando nós estamos já nessa panela de pressão, só que chega uma hora essa válvula obstrui. Então quando você percebe que essa válvula obstruiu, você precisa rapidamente tomar uma atitude. Reconhecer que não está bem, reconhecer que não aguenta mais uma pétala e você precisa sair do ambiente, sair da convivência, ir para um lugar só, orar. Por quê? Porque nesse momento que a pressão, a válvula não está mais liberando, que parou, aí nós ainda temos mais um agravo, as influências espirituais. Então, quando eles percebem que a gente parou a pressão, opa, vai estourar, é agora. Agora é só dar um empurrãozinho. E aí acontece essas brigas enormes, homéricas dentro de casa, né? Essa confusão toda, ou mesmo dentro da empresa, ou mesmo no trânsito. Por que às vezes o trânsito é algo tão doloroso? Porque a pessoa já está com a panela de pressão dela sem liberar o vapor. Então, qualquer coisinha, então te diz assim, mas foi só uma briga no trânsito. Não foi. A briga no trânsito foi apenas o motivo para a panela explodir. Foi só um motivo pequenininho. A panela já estava cheia. E é esse o cuidado que nós temos que ter, porque se nós estamos andando por aí com essa panela cheia, em qualquer toquezinho ela vai explodir. Qualquer situação. Às vezes a gente acaba explodindo com uma criança. Os nossos filhos. Então a gente já veio com a panela cheia. O filho faz uma besteirinha, um negócio, a gente explode. Mas não foi por conta do filho. Todo aquele volume, toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda aquela impaciência estava sendo guardada. E além disso, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes? Aí Jesus pega o Antigo Testamento, né? Diz, Pedro, eu não te digo 70, mas 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. E quando você vive diariamente com uma pessoa chamada família,
Por que eu estou comentando isso? Para primeiro a gente entender que não é fácil. Então a paciência, ela não vai cair do céu e a partir de hoje eu sou um ser paciente. Não. Porque nós somos dotados de emoção. Nós temos raiva, nós temos tristeza, que são as emoções básicas, orgânicas, e elas também estão envolvidas com esse nosso estado de impaciência, tá? Então, o recurso da oração, o recurso da respiração. Às vezes, gente, quando a gente está com essa panela para explodir, a gente não consegue orar, a gente não consegue ler uma página, a gente não consegue. Então, vá para um canto. Se você não consegue organizar suas ideias, entra com uma prece decorada. Repete como um mantra: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ora de novo ali para aquilo e pede: Senhor, me ajuda, eu não estou aguentando. Então, meus irmãos, a primeira coisa é isso, é entender. Porque senão a gente vai ler isso aqui e vai dizer: então tá, tem que ser paciente, tem que ser paciente. A gente fala sem entender o que está falando. A gente não vai mudar as pessoas. O outro é do jeito que é. Por isso que cansa a convivência. Ele não muda. E parece assim, quando a gente está tentando entrar no eixo, parece que o cão atenta lá, a pessoa consegue vir cutucar a unha encravada. Então, o que eu estou trazendo aqui, que é um desafio, é um sacrifício, é uma luta diária. E quando nós percebermos que nós estamos sem ar, vamos intensificar a oração. E muitas vezes sair do ambiente, para que não haja uma explosão e machuque muita gente. Paciência. Vamos ver conceitos da palavra. Capacidade de tolerar contrariedade. Capacidade de tolerar contrariedade. Capacidade de controlar. Alguém me contrariou, isso me irritou e eu vou me esforçar para controlar, tolerar, né? Capacidade de tolerar. Ou seja, eu vou me sentir contrariado? Vou. Não era o que eu queria. Não era da forma, não era o que eu esperava. Eu estou contrariado. E eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, tolerando. A paciência, capacidade de tolerar contrariedades, de tolerar dissabores e de certa forma, infelicidade. Porque se a coisa não acontece do jeito que a gente quer desistir de tudo. Sem paciência. A paciência também de saber esperar. Então a gente vê a paciência da convivência, a paciência de receber um não e a paciência de saber esperar o tempo de Deus, fazendo a nossa parte. Então, muitas vezes, a gente quer a coisa para hoje, tal qual uma criança mimada. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu tenho que estar aqui fazendo a minha parte, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar em luta, eu tenho que estar me esforçando. Tem hora que vai faltar o ar, eu procuro Jesus de forma, mas Jesus me ajude, eu não estou aguentando, Senhor, a vontade é sair chutando tudo, mas não dá, me ajuda. E é assim nós vamos, Então,
logo na primeira fala, ele assina, lembra que isso daqui são instruções dos espíritos, é um espírito amigo, Leavre, 1862, essa mensagem. Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então a gente já pode parar aqui. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor, ela é uma bênção quando Deus envia aquele que ele está elegendo. E quem é aquele que ele está elegendo? Aquele que tem capacidade de aguentar a dor. Para aí. Será que todas as dores do planeta Terra foram enviadas por Deus? Então ela é uma bênção quando ela é enviada por Deus. E nós? Quantas dores nós criamos para nós e para o outro? Então, quando esse amigo colocou, ele disse: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A seus eleitos. Num processo de progresso, de prova, de evolução. Mas grande parte das nossas dores, por exemplo, a guerra, tá tendo uma guerra. Não, mas a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Uma guerra? Deus mandou uma guerra? Você tá com um esposo que te agride fisicamente, que te agride moralmente. Não, a dor é uma bênção que Deus envia. Deus, por um acaso, mandou um homem fazer isso contigo? Então, gente, bom senso. Não faz mal para ninguém. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos no processo de progresso, de evolução. Deus não é perverso, Deus é amor. Deus manda provas, que é uma dor, mas que não se compara com as misérias que nós, seres humanos, construímos. Quantas enfermidades dolorosas são criações humanas? Quantos tormentos dolorosos são criações humanas? Então, quantas vezes a gente leu essa frase, inclusive eu, e a gente não parou para pensar nisso? Então, nem toda dor foi enviada por Deus. Está submetida à lei. Está submetido à lei. Se eu fumo um cigarro, eu vou fazer mal ao coração e aos pulmões. E eu posso adquirir doenças graves e vou adquirir. Ah, mas eu conheço fulano que viveu 90 anos fumando e não sentiu nada. Nessa, mas ficou gravada no corpo perispiritual e a probabilidade de já nascer com um corpinho é muito grande. Não existe um mal que eu faça ao outro ou a mim mesmo que eu não terei que reaver isso e corrigir. Não, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas ele está com câncer, é um dependente químico, perdeu totalmente a cognição dele. Não, mas a dor é uma bênção que Deus... Não. Deus deu um corpo perfeito. Essa dor é criação humana. Então, que possamos assim meditar bastante no que Deus envia, ou seja, é aquilo que eu não contribuí para nada. Eu não fiz nada que pudesse chegar onde chegou. Então, logo é uma provação. Deus está me enviando. E eu sou um eleito. Ele enviou para mim. Então, ele me elegeu. Ou seja, eu tenho capacidade de. Eu posso tirar um 10. Então, a primeira coisa, vamos avaliar. Às vezes, um casamento tumultuado. Aí, para pensar. Qual foi o propósito desse casamento? Qual era o objetivo que estava por detrás? Foi pensado o suficiente antes? Aí depois vira um tormento. Uma profissão. Quantas vezes a gente escolhe uma profissão
apenas avaliando dinheiro, valores. E aí depois a gente percebe que a gente é um péssimo funcionário, péssimo profissional. E a gente vai trabalhar arrastado. Não deixa de ser uma dor, mas quem criou essa dor? Então, quando a gente fala que a gente está no planeta de provas e expiações, as expiações é a encrenca que eu estou arrumando. As provas é Deus enviando. Aí é uma bênção. Aqui nós estamos falando da dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, ou seja, as provas. Tá? Vamos falar disso. Não vamos falar das encrencas que a gente vai arrumando no dia a dia, não. Nas nossas escolhas inadequadas. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes prova. Antes, bendizei de Deus, o Onipotente, que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Mas, ai tia, mas tem que sofrer? A gente precisa se libertar de alguns vícios. E para nos libertarmos desse vício, a gente sente dor. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um colar de brilhante. Você ama esse colar. Mas ele não é seu. Inclusive, ele te prejudica. Na hora que tu tiver que tirar esse colar para dar, tu vai sentir uma dor enorme. Porque apesar de você saber que esse colar te prejudica, tu adora esse colar. É exatamente isso falando dos nossos vícios. Então, libertar dos nossos vícios exige e nos provoca dor. Antes, bendizei de Deus Onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Passa aqui pela prova e terás a conquista nos reinos superiores. Já pensou, gente? Não precisar mais reencarnar? Sair desse movimento de erraticidade. O que é erraticidade? O que é um espírito que está na erraticidade? É um espírito que está aguardando uma nova reencarnação. Quando é que eu não vou mais precisar reencarnar, tia? Quando eu tiver aprendido todas as lições. Aí agora é a eternidade. Eu vou ficar sem fazer nada? Sabe de nada, né? Olha Jesus, o trabalho que Jesus tem com a gente aqui na Terra. E Jesus não precisa encarnar, nem reencarnar. Então, quando a gente chegar na condição de não mais precisar reencarnar na Terra ou em outro planeta, que a gente já permanece na eternidade, agora é a hora de ajudar os irmãos menores mais ainda. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a responsabilidade com os seus irmãos menores. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. Lembra? Só é caridade quando não houver nenhum interesse. Se tem interesse, já não é caridade. Então, não é a paciência porque eu tenho um interesse disso, o interesse daquilo, o interesse dali, o interesse dali. Isso não é paciência, isso é troca. Eu vou tolerar aqui porque eu quero aquilo ali, eu quero lá, eu quero lá. Então, isso não certifica que é uma pessoa paciente. Isso certifica que é uma pessoa que está calculando algo. Ok? Então, sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Por que é a mais fácil?
Porque a gente dá do que está sobrando. Ninguém vai dar do que faz falta. Lembra do óbolo da viúva? Por que Jesus estava ali e disse assim: ela foi a que mais deu. Por quê que ela foi a que mais deu? Porque ela deu tudo que tinha. E os outros deram do que está sobrando. Então, por que a caridade material é a mais fácil? Ela é a mais fácil porque a gente dá do que está sobrando. E ele diz que a esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa. E, por conseguinte, muito mais meritória. Mais penosa e mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Agora, a pergunta que não quer calar. Quais são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para exigir de nós paciência e tolerância? Irmãos, filhos, pai, mãe, família consanguínea. Mas o casamento, gente, mas a gente coloca a carroça em frente do boi várias vezes. A gente faz escolhas absurdas por interesses, às vezes por desespero. Muitas dessas relações não estavam programadas. Mas a gente, na nossa ansiedade, às vezes arruma cada encrenca. Vamos pegar Alcione. Quem já leu o livro Renúncia vai lembrar que ela veio de um planeta do sistema de Sírios e não estava programada nenhum casamento para ela. Não estava. Mas com 16, 17 anos apareceram vários pretendentes para Alcione. Fora o Carlos Klenag ali obsidiando também. Se ela tivesse caído. Então, era uma programação divina? Não era. Então, a gente vai arrumando tanta encrenca que não dá nem tempo do papai mandar as provas. Então, o que nós sabemos? Quem são minhas encrencas? Família. Quem são os filhos que Deus nos traz? Quase sempre são aqueles que eu preciso aprender a amar, tolerar, resignar. E os filhos, tolerar, resignar, amar e cuidar dos pais. A gente tem casa. Aí você pode estar olhando para sua filha, filha, que bom, a gente se dá super bem. Ai, que ótimo, que maravilha. Mas existem casos seríssimos de irmãos que se odeiam. Que coisa mais difícil do que a convivência? Então é aí, gente. Gostou da dica? Então, olha para o teu pai, olha para tua mãe, olha para os teus irmãos, e aí vem para a frase: a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil. Bem eu sei. É ele que está falando. E é difícil, claro que é difícil. A convivência é um desafio para todo mundo, para mim, para ti. A gente queria poder viver com os afins, mas não dá. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinete. Aquelas coisinhas do dia a dia que vai
fazendo com que a tua panela de pressão comece a... mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, olha, está vendo a palavra? Que nos são impostos, ou seja, você escolheu por um acaso, assim, eu não quero essa mãe não. Ah, não, essa mãe não. Se eu preciso resgatar, você vai nascer filha ou filho. Entendeu? Aqui, ó. Nós estamos com o livro na mão. Se, porém, atentarmos nos deveres que são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos. Então, do jeito que vem um capetinha, vem os anjos para nos ajudar. Tá difícil? Tá, mas o papai nunca nos deixa sem assistência. Esse evangelho, gente, é uma assistência divina. Cada um de nós aqui estamos ouvindo o que a gente precisa ouvir. Isso é Jesus me ajudando e te ajudando. Talvez esse texto hoje seja o que todos nós estamos precisando para continuar a luta com o grupo familiar. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Se a gente for colocar na balança. Lembra que nós estamos falando de coisas enviadas por Deus. Nós não estamos falando das mazelas que nós acabamos arrumando no dia a dia. Então, entre o que o pai manda e entre tudo que ele manda de consolo, com certeza tem muito mais consolo. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Ou seja, é só por uma hora. Eu não vou viver eternamente aqui. É só um momento. E se Deus mandou, é porque eu preciso perdoar, eu preciso liberar esse perdão. E a gente libera perdão para o familiar cuidando dele. Mas quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Quando você olha só terra a terra, aí pronto. O que Deus envia nunca vai ser ex. Não existe ex-irmão, ex-irmã, ex-pai, ex-mãe. Porque o que Deus une, o homem não separa. Não existe. É sua mãe. E vai ser sempre, nessa encarnação inteira. É seu pai. E vai ser sempre essa encarnação inteira. São seus irmãos. E serão sempre essa encarnação inteira. Por isso que tem a parentela corporal e a parentela espiritual. Se a gente conseguir resolver toda essa encrenca, como é só uma parentela material, corporal, a gente volta para o mundo espiritual, acabou. Não é o nosso grupo de afinidade, não são espíritos afins. Aí a gente reencontra os nossos grupos familiares espirituais. Mas enquanto a gente está aqui, se a gente não conseguir resolver, a gente vai ter que voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo. É para acabar. E ele termina com uma frase, a gente está moado aqui, né? Ele diz, coragem, amigos, precisamos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós. Embora nada tivesse que se censurar. O que Jesus fez de errado?
Nada. Ao passo que tende de expiar o vosso passado. Então Jesus não fez nada de errado, não tinha que expiar nada. Eu tenho, você tem. Por isso que a gente tem essa família maravilhosa, né? Essa harmonia no lar, né? E de vos fortalecer para o futuro. Então nós temos que expiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então vamos agradecer a Jesus. Senhor da vida, estudamos a paciência. Entendemos que só existe caridade quando não há nenhum interesse. Falamos da dificuldade em família, da luta diária, dessas alfinetadas que acabam por ferir. Não nos deixa desistir, Senhor. Ensina-nos a lutar. Dá-nos força para resistir, coragem para perseverar, para que possamos aproveitar a dor que Deus nos enviou como eleitos para o nosso progresso. Muito obrigada, amor de nossa vida, por mais essa oportunidade no nosso Evangelho no Lar. Que a tua paz possa nos envolver essa humanidade tão adoecida que estamos. Obrigada aos amigos espirituais aqui presentes, os trabalhadores espirituais que nos inspiraram e que conduziram todo o nosso estudo essa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.